Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês do nosso canal Pleiadianos no YouTube, com 90 mil inscritos. Vocês também do nosso canal no YouTube, Ariel Espíndola Lives. Vocês do nosso Instagram e dos meus dois Facebooks. Gostaria de, mais uma vez, conversar um pouco com vocês sobre algo debatido tanto no campo da espiritualidade quanto no campo da filosofia. No campo da espiritualidade, muitos médiuns ou muitas pessoas escreveram livros, disseram que receberam informações de onde está Hitler. Muitos médiuns, eles dizem que Hitler ele está confinado em um determinado planeta, em um estado de hibernação e protegido, para que todos aqueles que foram atingidos por Hitler não viessem a querer vingar-se dele. E o mais interessante é que no campo da filosofia também se discute Hitler. No campo da filosofia há uma teoria que os filósofos eles apresentam para os alunos. Se vocês pudessem voltar no tempo, e voltando no tempo, vocês pudessem matar Hitler enquanto Hitler ainda era um bebê. Se vocês matassem Hitler enquanto Hitler ainda era um bebê, tudo o que Hitler fez não teria acontecido. E no campo da filosofia, para quem já estudou filosofia e sabe que essa é uma questão filosófica, muitos alunos dizem, sim, eu voltaria no tempo e mataria Hitler, porque afinal de contas, ele não teria feito tudo o que ele fez. Só que o professor, como filósofo e como alguém que não fornece as respostas, mas nos faz pensar, ele diz, mas espera, Hitler é só um bebê, você mataria um bebê? Muito bem, meus queridos. E o que isso tem a ver com o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Eu pensei muito nessa questão, não somente de Hitler, tanto do ponto de vista espiritualista, quanto do ponto de vista ético. Quem criou Hitler? Quem era Hitler? E finalmente, e humildemente também, eu cheguei a uma conclusão. Hitler, ele era de descendência alemã por parte de pai. E descendência judaica, sim, judaica, por parte de mãe. Hitler era uma mente brilhante. Hitler, ele era um artista frustrado, aonde ele foi apresentar os seus quadros e as suas obras e não foram bem aceitas. Mas ainda era uma mente brilhante. E dentro daquele contexto que a Alemanha passava, onde já existia o primeiro Reich, Hitler encontrou uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade de ter o reconhecimento, o dinheiro, a glória, a fama e finalmente entrar para a história. Mas na realidade, esse personagem, Hitler, que leva toda a culpa sobre todas as catástrofes que aconteceram, ele não estava sozinho. Pois eu pergunto para vocês, quem seria Hitler sem o apoio da Alemanha? Apenas um artista frustrado. E por que eu estou falando sobre isso? Todas as pessoas e todos os déspotas da sociedade, aonde nós
colocamos toda a culpa em uma pessoa, mas nós nos esquecemos de que quem faz essas pessoas, quem faz esses personagens, somos nós. Foi a Alemanha que criou Hitler. A Alemanha contextualizada naquele momento. Não todos os alemães, ok? E a mesma coisa, meus queridos, acontece hoje. A mesma coisa acontece de tempos em tempos. Pessoas aparecem e desaparecem. Pessoas aparecem. E depois delas fazerem todas aquelas coisas horrendas, a sociedade, ela simplesmente entra numa amnésia e coloca toda a culpa em um único ser, em uma única pessoa. E por que eu estou falando isso? Bom, meus queridos, há um tempo atrás, aliás, não muito tempo, não é? A Igreja Católica, Apostólica Romana, num processo de 2000 anos, estudem o processo da Igreja Católica para vocês entenderem o que foi a Igreja Católica, o que é a Igreja Católica e o que está se tornando a Igreja Católica, tá bom? Mas, em um tempo que a Igreja Católica, ela vendia títulos, ok? Então, se você tivesse dinheiro, você comprava um título de padre, você comprava um título de arcebispo, de papa, do que fosse, apenas pagando por isso. E essas pessoas que estavam no poder cometeram várias e várias atrocidades. Muitas e muitas atrocidades. Só que também nós não podemos nos esquecer de que existia, como sempre existiu, como eu disse no exemplo de Hitler, uma sociedade por detrás dessas pessoas. Uma maioria por detrás dessas pessoas. E falando dos tempos mais atuais, quando nós, muitas das vezes, hoje em dia, mais do que nunca talvez, nos indignamos com a figura, por exemplo, do R.R. Soares, nos indignamos com a figura do Valdomiro, nos indignamos com a figura de vários e vários evangélicos de igrejas grandes e famosas e que comercializaram a fé. Tornaram o Evangelho de Jesus, e quando eu falo Evangelho de Jesus, não estou apenas citando o Novo Testamento, chamado de Brit Hadashah, mas o ensinamento que Jesus trouxe na primícia máxima: amai a Deus ou o eu superior acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, tendo amor a si mesmo. E nós vemos vários e vários escândalos que nós não víamos na época. Porque essas igrejas também ofereciam coisas, essas pessoas também ofereciam coisas. E será que realmente, somente essas pessoas, esses personagens são os únicos culpados por isso? Porque se nós fizermos agora, nesse momento, uma regressão, essas igrejas elas lotavam porque elas ofereciam cura milagrosa, porque elas ofereciam prosperidade, porque elas diziam que se você fizesse a corrente do sal, a corrente de não sei o que, o curso de não sei o que lá das quantas, você ia ter prosperidade, e apresentava até mesmo pessoas dizendo: olha, eu participei da corrente milagrosa de tal, e eu me tornei próspero, e eu tive dinheiro, eu tive isso, e essas igrejas eram abarrotadas. E a culpa era dos pastores? Não. Não somente deles. Quem os criou? Quem os colocou naquela posição? Quem deu para eles aquela posição? Senão nós mesmos. Cada um de nós. E para esse vídeo não ficar muito longo, como eu sempre digo em todas as minhas redes sociais, eu não falo sobre pessoas,
E eu não falo sobre canais. Porque falar sobre pessoas é medíocre e é covarde. Falar sobre canais é falar sobre o trabalho de outrem. E o trabalho de outrem, seja pessoas ou canais, que quem os apoia? Que quem os procura? Quem os consome? Senão o público. Então, de nada me adianta ou me adiantaria falar sobre canais ou pessoas que estejam fazendo isso ou estejam fazendo aquilo. Mas sim, podemos falar de situações. Porque situações não são pessoas e situações não são canais. E na situação que nós estamos hoje, mais do que nunca, nós simplesmente estamos repetindo o mesmo erro, elegendo Hitlers, elegendo R.R. Soares e outros, elegendo João de Deus, elegendo várias e várias figuras déspotas. Mas essas figuras são as únicas responsáveis? Tem um filme do Alto da Compadecida, sugiro que vocês assistam, em que um cangaceiro que matou muitas e muitas pessoas dentro desse filme do Alto da Compadecida, e todos eles foram ter o encontro com Jesus, o encontro com Maria. Tinha o padre, que era corrupto, tinha o padeiro, tinha a mulher do padeiro, não é? Que era traidora, tinha o Chicó, tinha outros personagens lá, ou seja, cada personagem representava um pecado. Um da mentira, outro da ganância, outro da traição. Cada personagem ali representava um pecado. Inclusive, o cangaceiro. O que matou todos eles. O que matou todos eles. E ali, diante desse filme, dessa figura de Jesus Cristo, fez uma analogia muito, mas muito profunda para quem assistiu. E a primeira pessoa a ser absolvida por Jesus foi justamente o cangaceiro. Jesus, nesse filme do Alto da Compadecida, ele narrou para as pessoas que estavam ali, que tinham sido mortas por esse cangaceiro, o porquê que aquele cangaceiro se tornou o que ele se tornou. Que quando ele era criança, policiais entraram na casa dele, atirando, procurando o bandido e matando todos. Inclusive a sua mãe caiu morta em cima dele, e ele só não morreu porque os policiais acharam que tinham matado todo mundo. E ali, aquele cangaceiro, ele enlouqueceu. Simplesmente enlouqueceu. De ira e de fúria. E buscou justiça. E buscou tirar da sociedade tudo aquilo que a sociedade nunca o ajudou. Nunca fez por ele. E Jesus Cristo, no Alto da Compadecida, nessa reflexão que eu trago para vocês, diz: filho, você sequer vai passar pelo purgatório. Pode ir direto para o reino dos céus. É uma analogia, mas uma analogia muito profunda. E depois disso, dentro desse filme do Alto da Compadecida, Jesus, junto ali com Maria, mãe de Jesus, e junto ali com a figura, não é, de Satanás, de Satã, do diabo, começou a acusação para cada um daqueles que estavam ali e cometeram aquelas infrações. E a advogada maior, Maria, não que Jesus também não seja, mas dentro desse contexto, começou a falar sobre a nossa miséria humana, começou a falar sobre, no caso da mulher que traiu, o marido que perdoou, no caso do padre e do arcebispo que passou a vida toda apenas correndo atrás de ganância e de dinheiro, no seu último momento de vida entenderam que nada daquilo que eles fizeram valer a pena
E quando o executor foi matar eles, pediu pro padre, pro arcebispo, para dar absolvição. E naquele momento, dentro desse filme, eles absolveram. E no tiro que foi desferido ao padre, ao arcebispo, eles repetiram a palavra de Jesus: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes, nesse filme incrível, maravilhoso, de grande reflexão, nós vemos que muitas das vezes é na hora da morte, em que muitos de nós podemos realmente enxergar a verdade. Não que isso nos exima da lei da ação e reação, porque até mesmo dentro desse filme, eles foram para o purgatório, ou umbral, se vocês preferirem colocar e contextualizar assim. E finalizando, meus queridos, hoje está acontecendo também algo assim que, olha, é difícil encontrar palavras. Da mesma maneira que a Igreja Católica há tempos atrás vendia milagres, da mesma maneira que a Igreja Católica há tempos atrás vendia indulgência, da mesma maneira que a Igreja Católica um tempo atrás vendia pedaço no céu, da mesma maneira que a Igreja Católica um tempo atrás, não importasse os crimes que a pessoa tivesse cometido, se a pessoa tivesse dinheiro para pagar, a pessoa ela poderia acessar diretamente o céu. A mesma coisa também na atualidade, com essas figuras, claro que houve outras, que eu citei dentro do protestantismo. E dentro do espiritismo, ou do espiritualismo, como João de Deus, por exemplo. E mais uma vez, hoje em dia, nós estamos, espiritualistas, criando essas mesmas pessoas. Existe curso para entrar na quinta dimensão. O que é quinta dimensão, caso você não saiba? Quinta dimensão é um estado. Quinta dimensão não é um lugar. Quinta dimensão não existe matéria. Quinta dimensão não existe tempo. A quinta dimensão está fora do tempo. A quinta dimensão está fora do espaço. A quinta dimensão está fora da dualidade. E até mesmo, meus queridos, na teologia, seja cristã, seja espírita, se fala da quinta dimensão, onde muitos seres habitam a quinta dimensão. Mas como chegar à quinta dimensão e como esses seres chegaram à quinta dimensão? Esses seres chegaram à quinta dimensão servindo. Esses seres chegaram à quinta dimensão encarnados em corpos humanos, como eu e como você, vencendo medos, demônios, provações que todos nós passamos, praticando amor, praticando a caridade, praticando o bem, nadando contra a correnteza, ainda que todas as pessoas da sua época estivessem fazendo o contrário, o errado, estivessem lucrando, seja dinheiro, seja status ou seja poder. Essas pessoas, esses mestres, esses avatares que conseguiram acessar a quinta dimensão ainda aqui na Terra e continuam na quinta dimensão para cima, que eu vou falar sobre isso, eles fizeram sendo totalmente diferentes e colocando o amor e a caridade em ação. Porque a quinta dimensão ela não pode ser comprada. A quinta dimensão não pode ser barganhada. Quando os discípulos ainda não entendiam o que era o reino dos céus, colocando aqui para nós a quinta, a sexta, a sétima, a 18ª, a 20ª dimensão, quando eles ainda não entendiam esse conceito de dimensões, e entendiam como reino dos céus,
Os discípulos estavam ali e discutindo quem queria sentar do lado de Jesus, ou no trono, ou no reino, ou no novo reino que Jesus viria trazer. Quem iria se sentar do lado e governar com Jesus? E eis que Jesus, Sananda Jesus, vira para eles e diz: eis que em verdade vos digo, que o reino dos céus, ou quinta dimensão, como vocês preferirem entender, já está no meio de vós. E continuando a oratória, Sananda Jesus nos disse: vocês querem entrar na quinta dimensão? Vocês querem ir para o mesmo lugar que eu vou? Pois bem, vocês beberão do mesmo cálice que eu bebi. Ou seja, vocês experimentarão o que eu experimentei para acessar a quinta dimensão. E nós sabemos que muitos dos apóstolos passaram por coisas terríveis e acessaram a quinta dimensão. E por que eu estou falando sobre isso, meus queridos? Como eu disse, falar sobre pessoas é medíocre e é covarde. Falar sobre canais, acredito que não tenha relevância, porque se existe público, é o público que faz o canal. Como é o público que fez Hitler, como é o público que fez o R.R. Soares, como é o público que fez o João de Deus. Então de nada adianta falar de pessoas, mas falar de nós, falar de mim, falar de você, falar de nós. Hoje se vende cursos para entrar na quinta dimensão, e quem não tem dinheiro para pagar esses cursos? Se vende cursos para entrar na sexta, sétima e oitava dimensão, dimensões aonde mestres ascensionados, avatares que encarnaram no corpo físico, como eu e como você, e mostraram para nós o como é tão simples acessar a quinta, quarta, sexta, sétima, oitava dimensão. É servindo. E continuando, meus queridos, essa minha fala, nesse momento onde nós estamos vivendo de pandemia, aonde a maior parte dos países ainda sequer receberam a primeira dose da vacina, alguns outros países já estão se falando de terceira dose. E alguns outros países onde se tem mais recurso, onde se tem mais dinheiro, já estão até mesmo aplicando a terceira dose. Mas o que esses países ainda não pararam para pensar, para raciocinar, é que enquanto eles não pensarem nos outros países, como o Brasil e outros, que sequer receberam a primeira dose ainda, continuará havendo mutações e cada vez mais mutações do coronavírus. E essas mutações que estão havendo e que continuarão havendo em países subdesenvolvidos como o nosso, países que estão em divisões políticas, países que nesse momento estão em separação, países que nesse momento estão misturando política com religião, com extraterrestre, com venda de cura mediúnica, ignorando a ciência. Muito bem, meus queridos. Mas mesmo assim, esses países que estão aplicando essa terceira dose já, e pensando, não, estamos aplicando a terceira dose em nós, então nós estamos seguros. Não estão. Porque mais do que nunca, esse vírus, ele veio para mostrar para o planeta em que
seja até mesmo por interesses egoístas ou econômicos. Nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar nos países subdesenvolvidos que ainda não receberam sequer a primeira dose. E eu sei que muitas das vezes, até mesmo para esses países, é difícil. E nós também não podemos culpá-los. Porque quando eles olham para nós, eu estou falando nós, população, quando eles olham para nós, eles não nos veem preocupados com a nossa saúde. Eles nos veem brigando por política, eles nos veem correndo atrás de médiums, correndo atrás de curas milagrosas, correndo atrás de canalizadores, correndo atrás de 1, 2 ou 3 médicos ou médicas que não são maioria e que falam isso dá certo, isso não dá certo, ignorando o consenso médico, ou seja, a maioria do consenso. Sim, meus queridos. Então, quando vocês se perguntarem sobre Hitler, sobre João de Deus, sobre a Igreja Católica, sobre os protestantes, sobre pessoas e pessoas e pessoas que fazem tudo isso que eu estou narrando aqui nesse vídeo para vocês, não são as pessoas. Elas não podem levar todo o crédito por isso. Porque se existe essas pessoas, existe público que fazem com que elas sejam quem elas são. Enquanto nós continuarmos falando agora do Brasil nessa divisão, enquanto nós continuarmos nessa negação, enquanto nós continuarmos nessa separação, enquanto nós continuarmos nessa vibração de medo, enquanto nós continuarmos acreditando mais em WhatsApp, na tia que viu um artigo distorcido não sei da onde, enquanto nós continuarmos nessa briga, ao invés de ser uma briga pela vida, mas uma briga por política, uma briga por quem está certo ou errado, uma briga do bem contra o mal, uma briga entre seres da luz e seres das trevas. A luz e as trevas está dentro de mim. A luz e as trevas está dentro de você. A luz e as trevas está dentro de nós, mas é muito mais fácil e é muito mais cômodo olhar para pessoas, canais, instituições religiosas e dizer, não são eles, eles são os culpados, eles são os déspotas, a eles todo o crédito. E não é. Então, meus queridos, mais do que nunca, o que nós devemos fazer? Afinal de contas, uma consciência tranquila para você que é ateu. Ou o reino dos céus, ou a quinta dimensão, ou ser um trabalhador da luz ou um trabalhador do bem, se baseia apenas em uma coisa: servir, e servir no agora, servir no hoje, servir naquilo que nós podemos fazer e nós não estamos fazendo. Estamos gastando tempo e dinheiro com ódio. Estamos gastando dinheiro para comprar o céu. Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão. Em palavras mais simples, é céu. Você acha que você pode comprar o céu? É isso que nós estamos fazendo. Mas não culpo pessoas, muito menos canais. É uma grande parcela egoísta, que acha muito mais fácil pegar o seu dinheiro, que aliás está difícil para todos nesse momento, mas pegar o seu dinheiro e não. Cada um por si,
e Deus por todos. Eu vou comprar o meu curso para entrar na 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 8ª e 9ª dimensão e 20ª dimensão. Que triste será. Que triste será quando você desencarnar. Como que você vai virar para Jesus, para Buda, para Gandhi, para Krishna, para os orixás e dizer: não, mas espera, eu encontrei um religioso, eu encontrei um youtuber, eu encontrei uma pessoa que ela me vendeu o curso, eu fiz o curso e eu paguei pelo curso, está aqui. Você não vai levar o curso, você não vai levar certificado, você não vai levar sequer o seu corpo. Sequer o nosso corpo nós iremos levar. O que nós iremos levar? Até mesmo para os ateus. A nossa consciência de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, pelos animais, pelas pessoas, levando comida, cobertor, falando palavras gentis, não fomentando o ódio, não fomentando a separação, olhando para a luz e as sombras, no único lugar que nós podemos sim transmutá-las. E não é no presidente, no atual ou no passado, não são nas instituições, é em nós. Quando nós olharmos para as nossas luzes e para as nossas sombras e percebermos que, como religiosos ou como ateus, o bem mais precioso, a vida, o bem mais precioso, a paz. Pois o céu, o umbral, está cheio de pessoas que não fizeram nada. Não fizeram nada de bom, nem de mal. Está cheio delas. E está cheio também de pessoas que acharam ou acham que podem criar atalhos e comprar e pagar para acessar dimensões aonde o grande mestre Sananda Jesus nos ensinou. Aquele que se considera maior, mais inteligente, que tenha mais recursos, que tenha mais coisas, que seja o menor entre vocês. Que sirva e venha servir. Humildemente, como cabeleireiro, autônomo, com restrições para trabalhar, dentro da minha humilde possibilidade, eu estou fazendo o que eu posso. Por 55 gatinhos que eu cuido em casa, fora os da rua, fora alguns cães, por pessoas também. E se por acaso eu desencarnar daqui a 1 segundo, eu vou estar em paz não porque eu mudei o mundo. Eu vou estar em paz porque eu fiz o que estava no meu alcance. Gratidão a cada um de vocês. Que o Deus e a deusa que habita em mim e que habita em você te traga o verdadeiro esclarecimento em que nesse momento nós tanto estamos precisando.